Muita gente está conhecendo o Hytale pela primeira vez, por isso nesse vídeo eu resolvi juntar 50 coisas que você não sabia sobre o Hytale. Obviamente que se você for fã do jogo é bem provável que você já saiba de muita coisa dessa lista, mas eu trouxe algumas curiosidades que eu acho que muita gente não conhece. De qualquer forma, ao final do vídeo comente quantas você já sabia e quantas você não conhecia. Número 1. O Hytale já ganhou uma premiação de jogo mais aguardado do ano em 2021. Sim, meus amigos, o Hytale já pode dizer que ganhou uma premiação. Essa seleção de jogos que o Hytale participou foi organizada pela NeoGame Awards, que hoje em dia já nem existe mais. Esse foi um evento de premiação de uma empresa da Irlanda do Norte. Então, lá em 2021, o Hytale venceu esse prêmio. Número 2. O trailer do Hytale é repleto de curiosidades e easter eggs, e um dos mais conhecidos é uma referência ao filme Procurando Nemo. Vejam só essa cena do oceano do jogo em que aparece o Nemo, Marlin e Dory. Pessoal, isso aqui é bem legal. Com certeza esses peixes não foram colocados à toa. Número 3. Tem uma cena do trailer do Hytale que o personagem tá manuseando, tá mexendo nos computadores de um laboratório, que lá aparecem algumas mensagens como se fossem textos, e um deles tem um link. Você clicando nesse link, assim que você digita o endereço e entra, você é direcionado para esse site aqui, que existe realmente. E ele diz assim: sua dedicação é impressionante, com a galinha montada num touro. Pessoal, é muito legal a quantidade de detalhes que foram colocadas nesse trailer aqui. Número 4. Algo bem legal apresentado durante o desenvolvimento do Hytale é uma mecânica de distração de mobs, como por exemplo colocando uma isca e mantendo a criatura ocupada por algum momento. Então isso pode ser útil em várias situações, como por exemplo você quer evitar um combate com aquele mob, ou então você quer ter uma vantagem sobre ele, você pode colocar isca e atacá-lo por trás. Ou então simplesmente você quer testar o comportamento das criaturas. Será que estão todas que são distraídas? Enfim, são muitas possibilidades. Número 5. Vai ser possível colocar laje vertical no Hytale. Isso aqui é um avanço muito grande em comparação com Minecraft, pois permite novos tipos de decoração e construção, possibilitando construções mais bonitas e complexas. Galera, só um aviso rápido, agora somos parceiros oficiais do Hytale. E caso você for comprar o Hytale e quiser nos apoiar, você pode utilizar o nosso código, que é ReiVordex, da maneira como está aparecendo na tela agora. Conto com vocês, valeu! Número 6. Nós teremos portas duplas no Hytale. Percebam que isso não é algo exatamente de outro mundo, mas é algo bem legal de ver, uma animação bonita e que também não tem no Minecraft. Lá no Mine você abre uma porta de cada vez, embora sejam portas duplas. Número 7. O Hytale deveria ter sido lançado em até 2021 de acordo com Simon. Ele revelou isso logo após o cancelamento do Hytale no mês de junho. Ele contou que trabalhou no Hytale durante os anos de 2016 até 2019. Basicamente, ele fala que o lançamento do Hytale deveria ter acontecido em até no máximo 2 anos após 2019. Porém, para quem não sabe, o Hytale nesse período foi vendido para a Riot Games, que implementou novas mudanças para o Hytale, o que fez com que o jogo atrasasse demais, muito além da conta. Número 8. Essa aqui é para quem é fã de construção. No Hytale vai dar para importar modelos e estruturas de um mundo para o outro. Pensem só no quanto isso vai adiantar de trabalho que você teria. Isso aqui é simplesmente sensacional. Número 9. Muitos jogadores se perguntam se no Hytale vai ter algum sistema de progressão de nível de habilidades, se você vai conseguir upar o seu personagem, mas a resposta oficial é que não, porém não vejo isso com maus olhos, pois o Simon, criador do Hytale, afirmou que na medida em que você vai evoluindo no mundo, você vai desbloqueando novas mesas de trabalho, novas ferrarias, que vai permitir com que você crie melhores armas e melhores armaduras. Então você não vai ter uma progressão de nível, mas você vai ficando cada vez mais forte com o passar do tempo. Número 10. Muitas pessoas da comunidade pensam que o Hytale começou a ser desenvolvido em 2017 e 2018, que foi a época que o trailer do jogo saiu, especificamente em 2018. Porém, o desenvolvimento do jogo começou muito antes, foi no ano de 2015. Obviamente que num ritmo muito menor, numa equipe muito menor e também numa equipe com bem menos experiência. Bem diferente de hoje, que a equipe está 100% engajada no jogo.
Número 11. O dono do Hytale, conhecido como Simon, ele também é o dono do servidor Hypixel, que é o maior servidor independente do Minecraft. Ele já tinha esse título há muitos e muitos anos, e foi devido a esse servidor, Hypixel, que permitiu o financiamento do jogo Hytale. Número 12. O Hytale já participou de outra premiação também, dessa vez até de uma celebradora mais conhecida, que é a chamada Golden Joystick Awards, uma celebração britânica anual de jogos. A categoria que o Hytale participou foi a de jogo mais desejado do ano, mas ele acabou não vencendo. Mas seria bem difícil, porque ele estava competindo com o Cyberpunk, que é um jogo de um estúdio bem maior, era um jogo mais conhecido no geral. Número 13. Num dos blogs antigos do Hytale, foi dito que teria diferentes raças jogáveis, conforme diz aqui nesse trecho. Vale ressaltar que o Hytale ainda não estava nas mãos da Riot Games, ou seja, é uma ideia antiga mesmo. Só não sabemos ainda se para o acesso antecipado do Hytale, eles vão manter essa promessa ou não. E embora eles não tenham mais comentado sobre raças no geral sobre o jogo, é quase certo de que teremos a raça élfica ou elfo, já que tem várias imagens deles espalhadas pelo site do jogo. E o que facilita essa chegada deles no Hytale é que eles são bem parecidos com os humanos, principalmente nas características físicas como estatura, formato e peso. 14. Vamos ter magias no Hytale. Pessoal, isso aqui é simplesmente fantástico. A gente sabe que o Hytale vai ter um enfoque de jogo RPG, o que é bem legal, e jogos RPGs ou MMORPGs quase todos têm magia. Se for RPG medieval, é 100% de certeza que vai ter magia em algum momento. O que é bem legal porque traz uma dinâmica diferente para o combate. Nem todo mundo gosta de combate corpo a corpo e ter magia, que é um combate à distância, é uma boa saída para isso. Só que vale ressaltar que a magia do Hytale não vai ser inata, vamos dizer assim. Não é que vai sair das mãos do personagem, pelo menos do que foi mostrado até então. Porque pelo que foi mostrado, você vai poder usar magia, mas por meio de cajados ou livros mágicos, livro de feitiços. Embora também tenha aparecido uma imagem no site do jogo que tinha uma varinha, então quem é fã do Harry Potter deve curtir bastante essa ideia. Número 15. Muito tem se falado ultimamente sobre as zonas do Hytale e até mesmo sobre o planeta Orbis, que é onde começaremos o nosso mundo. Porém, tem uma arte conceitual no site do jogo que mostra diferentes planetas, cada um contendo cores e características diferentes, como se eles representassem diferentes elementos. E muito embora a gente não saiba se são realmente planetas ou dimensões, foi confirmado que teremos portais no Hytale, inclusive em gameplay. Então para alguma dimensão, ou pelo menos algum lugar diferente, eles irão nos levar. Número 16. No Hytale vamos ter o que são chamadas de facções de mobs, que são um grande grupo de mobs, e dentro de cada grupo de mobs vão ter diferentes variantes, o que chama atenção, porque cada um vai ter diferente função. Por exemplo, no caso dos Trolls, vai ter a variante Sentinela, vai ter a variante Caçador, que tem até um lobo seguindo ele, tem o Guerreiro, o Xamã e também o Chefe, que parece ser o mais bruto de todos. Outro grande grupo de mobs originais do Hytale também são os Skyrex, que parecem insetos gigantes. Vai ter a variante Guerreiro, a Rainha, o Gafanhoto, o Trabalhador, a Lava e o Tanque. Embora a equipe do Hytale nunca tenha falado oficialmente sobre a função de cada uma delas, mas apenas pelo nome já dá para se ter uma ideia do que cada um vai fazer. Então a Guerreira, por exemplo, vai ser a brigona da equipe aí do grupo. A Rainha deverá ser protegida a todo custo, parece ser a maior também de todas. A Larva deve ser inofensiva. Enfim, dá pra se ter uma noção mais ou menos aí de cada uma delas, a função delas. Tem também os Quillbacks, que possuem diversas variantes diferentes. Eles têm os guerreiros também, tem filhotes. Temos também os Outlanders, que parecem ser bem organizados. Eles são humanos, inclusive, galera. E eles têm a variante arqueiro, guerreiro, xamã e até o que parece ser o chefe deles. Enfim, esses foram apenas alguns exemplos, mas o Hytale vai ter mais grupos de mobs ainda. Número 17. No Hytale vamos ter minérios que são pouco conhecidos, e aqui eu cito o tório e o cobalto, que pelo menos nos jogos que eu joguei até agora, nenhum desses tiveram esses minérios, esses elementos químicos dentro dos jogos. Inclusive tem uma cena do trailer que mostra um minério verde que muita gente comentou que é esmeralda, mas galera, tudo indica que será o tório, que ele já apareceu no arte conceitual do jogo. Ele tem uma cor verde bastante forte, e também no outro momento do trailer aparece um minério de cor azulada, de cor azul,
que tudo indica que será o Cobalto, que também apareceu no arte conceitual do jogo. Número 18. Em alguns vídeos e imagens do Hytale já vimos mobs dormindo, o que é bem diferente, mas é legal. Porque é como se cada mob tivesse a sua própria rotina e não a criatura que fica acordada 100% do tempo. Isso acaba dando um realismo maior pro jogo. Número 19. As aventuras marítimas do Hytale prometem no mínimo ser desafiadoras, isso porque já tivemos imagem que aparecem tubarões, sim, tubarões martelo, e também o arte conceitual que tem moreias. Então, galera, vejam só o quão desafiador e perigoso vai ser explorar o oceano desse jogo. É uma pena que nunca tenha chegado tubarão no Minecraft. Número 20. Já pra quem não curte muito oceanos, mares, tudo bem. Também vai ter desafio no campo terrestre, mas se preparem que o Hytale vai ter criaturas de grande porte. Galera, é sério, já apareceu cada monstro insano nesse jogo, que é de se pensar se realmente vale a pena ou não enfrentar eles. Uma dessas criaturas é o Yeti, o abominável Homem das Neves. Vejam só o tamanho dessa criatura aqui, não deve ser fácil vencer ele. Temos também o boss dos Outlanders, que é uma criatura muito medonha, o bicho é todo deformado, é muito assustador. Tinha esse boss gigantesco também que o Simon postou assim que ele conseguiu recomprar o Hytale. Tem um arte conceitual que mostra o Kraken, uma criatura oceânica gigantesca. E é claro, não poderia deixar de citar os dragões, que nos jogos RPGs geralmente são as criaturas mais poderosas do mundo. Número 21. No mundo do Hytale, vamos ter pelo menos dois tipos diferentes de aranhas. O primeiro tipo de aranha aparece na superfície da Zona 1. O segundo tipo aparece no que parece ser algum tipo de caverna ou masmorra. E vejam só o que aconteceu com as vítimas delas. Ainda estão se mexendo na teia. Mas eu acabei encontrando uma imagem do jogo que mostra uma aranha que, cara, eu nem sei se é melhor que tenha, porque é a mais assustadora de todas. Inclusive, ela é chamada de Aranha do Vazio. E, pelo que indica aqui, vai ser um boss, né? Um chefão. Só não sabemos se a equipe do Hytale vai realmente trazer essa aranha para o jogo, mas em comparação com o tamanho do personagem, ela é muito grande. Número 22. No trailer do Hytale, aparece um personagem amolando uma espada, no que parece ser uma pedra de amolar. Essa mecânica é bem comum em jogos RPG, que você pode afiar sua espada, o que garante um bônus de dano temporário. É algo que você faz geralmente antes de iniciar um grande desafio, uma grande batalha, por exemplo. Inclusive, esses dias eu estava jogando The Witcher 3, que para quem não conhece é um jogo fantástico de RPG, e no jogo tinha essa função para você afiar a espada, né, para você amolar. Basta você passar numa pedra de amolar, que geralmente é encontrada com ferreiros ou armeiros no geral. Não foi confirmado se realmente terá ou não no Hytale, pode se tratar apenas de uma animação, mas do jeito que o Hytale é tão detalhista e por ter essa pegada RPG, eu não duvido que teremos isso no jogo. Número 23. Vai ser possível fazer machinima dentro do Hytale? Para quem não sabe o que é machinima, é basicamente você criar um vídeo ou então um filme dentro do próprio jogo. Então você pode narrar a história como você quiser, utilizando personagens e cenários do próprio jogo. Eu acho que o maior exemplo que nós temos disso é com Minecraft. Lembra que as pessoas faziam aquelas animações com personagem batalhando Skywars, ou então até contando uma história mesmo, sem ser de batalha. Mas o melhor é que nós já teremos essas ferramentas embutidas dentro do próprio jogo. Então o próprio Hytale vai ter dessas ferramentas. Apenas vamos ter que aprender a utilizar, mas esse é o menor dos problemas, afinal, já vai ter no jogo. Número 24. Quando o Hytale foi readquirido no mês de novembro, ele teve a logo alterada. Sabe o nome Hytale? Mais especificamente o Y? Reparem o antes e depois. Antes a perninha do Y era reta e agora nessa mais nova ele puxa um pouquinho para a esquerda. É um detalhe bem pequeno, mas que alguns perceberam. E eu acho que até de uma leve suavização na fonte. O que vocês acharam? Número 25. Essa aqui é para quem gosta de lore dentro do jogo. Sempre que você vê um mob com olhos ou símbolos de cor verde ou roxa, geralmente no formato de losango, significa que esse mob está corrompido. A equipe do Hytale ainda não se aprofundou muito nesse assunto, mas é como se fosse algum tipo de influência mágica. E pelo que tudo indica, isso é culpa do Varyn, que é o grande vilão do Hytale. E o nome desse losango, quando tiver com a cor verde ou roxa, se chama Marca de Varyn. Número 26.
Que o Hytale gosta de uma curiosidade e um easter egg nós já sabemos, e aqui tem mais uma pra vocês. Tem um vídeo que a equipe do Hytale postou que é uma clara referência ao Timão e Pumba do filme Rei Leão. Cara, não tem como dizer que não é uma referência. Talvez a geração mais nova não conheça essa referência, eu acho que o filme tem quase 30 anos já, se não tiver, mas tem uma grande amizade de um javali com um suricato, o que é bem provável na natureza, mas no filme é uma grande amizade. Então foi bem legal ver essa referência aqui no Hytale. Número 27. Dentro do mundo de Orbis, o Hytale vai ser dividido em 4 zonas. Elas são chamadas de Emerald Wilds, que em português significa Selvas Esmeralda, Howling Sands, que são areias uivantes, Whisperfrost Frontiers, que são fronteiras da geada sussurrante, e Devastated Lands, que são terras devastadas. Até pouquíssimo tempo atrás, essas zonas eram mais conhecidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 e Zona 4. Porém, agora elas possuem esses nomes próprios. Cada uma representa um clima específico, seja temperado, quente, frio, com exceção dessa última que não ficou muito claro, mas é como se fosse uma zona devastada ou caótica. Mas tem mais 2 classificações quanto às zonas. Dentro de cada zona vão ter 3 regiões, com exceção das terras devastadas, antiga Zona 4, que vão ter somente 2 regiões. E por fim, a outra classificação que nós teremos é que cada região vão ter diversos biomas. Então, resumindo, as zonas são conjuntos de regiões e as regiões são conjuntos de biomas. Sendo bem prático, as zonas são divididas pelo clima, as regiões serão divididas em áreas de dificuldade, então tem regiões que serão tranquilas e outras serão mais perigosas, desafiadoras, e os biomas nem preciso explicar muito, mas eles condizem com a fauna e flora do clima de cada zona. Então, por exemplo, na Zona 2, que agora são as areias uivantes, não espere ver nenhum tipo de bioma frio lá, por exemplo. Número 28. Diferente do Minecraft, no Hytale, se você quebrar um bloco de uma árvore que está sustentando ela, a árvore toda irá cair, o que vai facilitar muito a coleta de madeira. Além disso ser muito útil, vai dar um toque a mais de realismo no jogo. No Minecraft, para quem não se lembra, o bloco fica flutuando como se não tivesse gravidade, ou seja, mesmo que você corte um bloco que seja a base da árvore, ainda assim ela vai continuar em pé, a parte superior. Não estou dizendo que isso seja ruim, mas é algo característico do próprio Minecraft, e o Hytale fez bem em ter essa diferença. Número 29, vamos ter lápides no Hytale, indicando exatamente onde você morreu. Isso aqui vai ser muito bom, galera. Imagina só que você foi se aventurar, foi explorar o mundo do jogo, você morreu numa região bem distante e você não sabe exatamente onde foi que você morreu. Pois bem, quando você abrir o seu mapa, lá vai ter um desenho de uma lápide indicando onde você morreu pela última vez. Aliás, pelas últimas vezes, o que ainda é melhor. Então, sensacional esse recurso que vai ter no Hytale. Número 30. Vamos ter animações de escalada, o que na prática vai ajudar demais. Ao invés de você ter que colocar mais blocos para subir, por exemplo, um local alto, uma montanha, o que acaba sendo trabalhoso no longo prazo, no Hytale o personagem vai esticar os braços e vai conseguir escalar, facilitando demais o trabalho. Número 31. Essa aqui é inusitada, vocês vão rir bastante. Os animais vão fazer cocô no Hytale, e vai dar até pra arremessar nos jogadores. Cara, isso aqui vai dar pra você trollar os seus amigos. Além de que muito provavelmente vai servir de adubo ou fertilizante para as plantações do jogo. Número 32. A tocha é realmente um item funcional. Muitos jogadores tinham a dúvida, tinham receio se seria que nem no Minecraft, na qual você, mesmo carregando ela na mão, não ilumina, você precisa posicionar ela no chão. Então, nesse sentido, o Hytale acaba sendo bem mais real. Número 33. Quando o Hytale foi apresentado, foi dito que ele teria cinema nos servidores, o que é uma ideia bem diferente. Não sabemos se isso ainda vai acontecer, pois foi uma ideia apresentada em 2018, mas sinceramente acho que deve sim acontecer em algum momento. E uma curiosidade bônus, sabem de quem é esse cão? Galera, é do próprio Simon, ele postou isso na época, vejam só que bacana. Número 34, teremos o minigames do servidor Hypixel dentro do Hytale.
Isso já foi confirmado mais de uma vez, sendo que usando a própria lógica, qual é o forte do servidor Hypixel? São justamente os minigames que tem nele lá. E no próprio trailer do Hytale já temos uma palhinha disso, aparecem minigames que tem no servidor Hypixel. Tem um certo momento do trailer que dá pra ver um desenho de uma cama, fazendo alusão, fazendo referência ao Bed Wars. E logo na cena em seguida aparece também o minigame Sky Wars, na qual você nasce em ilhas flutuantes e batalha contra outros jogadores, na qual você tenta sobreviver por último. Número 35. O Hytale vai facilitar muito para quem é construtor. O jogo vai te dar diversas ferramentas que vão facilitar para você colocar e posicionar blocos, inclusive com um alcance maior, e também vai ser bem fácil utilizar uma prefab, que para quem não sabe o que é, são aquelas construções já prontas. Então, por exemplo, no Minecraft você até consegue fazer isso, mas dá um pouquinho de trabalho, você precisa colocar comandos. No Hytale não, você vai abrir um menu e nesse menu já vai estar bem facilitado para você. Você não vai precisar estar digitando muito, é mais questão de cliques mesmo. Às vezes digitar é mais fácil, mas quando chega na parte de coordenadas, para você selecionar um ponto de um ponto até outro, acaba sendo mais complicado. No Hytale você vai fazer isso bem rápido. Número 36. O Hytale vai ter uma quantidade absurda de equipamentos de combate. Como o jogo vai ter um enfoque de RPG, já era esperado, mas é sempre legal você ver isso acontecer na prática. Nas diversas gameplays que o Hytale já apresentou, já vimos diferentes tipos de armaduras, mas principalmente de armas. E galera, inclusive tem essa arte conceitual aqui que mostra a quantidade realmente gigantesca de armamentos que vamos ter no jogo. E aí vai de arco longo, crossbow, machado de guerra, adagas, espada longas, cajados, varinhas. Cara, são muitas possibilidades que o jogo vai te dar para batalhar nele. Número 37. Dentro do mundo de Orbis poderemos encontrar dinossauros. Eu achei bem interessante essa sacada do Hytale de juntar aspectos medievais com aspectos pré-históricos. Então vamos ter fósseis no jogo também, mas o Hytale foi uma grata surpresa com certeza. Número 38. O icônico dragão da capa do trailer do Hytale é real, ele vai realmente existir. Fora ele, também terá o dragão do vazio, que aparece no final do trailer do jogo, e também ele aparece numa arte conceitual. Inclusive, ele é como se fosse um dragão esquelético, que até me lembrou de uma cena de Game of Thrones, mas nem vou me aprofundar aqui para não dar spoiler a ninguém. Mas uma coisa curiosa é que nunca mais nenhum desenvolvedor comentou sobre os dragões. Não sei se tem algum motivo específico, mas eu acho que seja mais para manter a surpresa no lançamento, porque os dragões são criaturas épicas. Número 39. Como já era de se esperar, no Hytale nós teremos montarias. E uma que eu curti bastante é a cabra que aparece no trailer do jogo. Meu, o bicho corre muito e também dá a impressão que vai encarar qualquer desafio no jogo. Mal posso esperar para saber de todas as montarias que teremos no jogo. Número 40. No trailer do Hytale aparece um instrumento musical logo naquela cena inicial, que parece mais ser um banjo ou um violão. Não foi confirmado se será realmente funcional ou não, mas isso me lembrou de um jogo que tinha instrumentos musicais que eu curtia muito, que era o Sea of Thieves, um jogo de piratas. Cara, é muito legal porque você abria um menu e você podia escolher um instrumento específico, então dava para você ficar tocando músicas, e músicas no geral em jogos RPGs, eles tinham a função de recuperar vida, ou então para te dar algum bônus, e aí varia do jogo para jogo, pode ser te dar um bônus de regeneração de vida mais rápido, para aumentar o dano, então para você descansar o personagem também. Número 41. Ainda no trailer tem uma cena específica que mostra o personagem correndo utilizando uma mochila. Galera, a mochila é um item extremamente útil para explorações longas, já que dependendo se você estiver minerando ou coletando algum tipo de material, o seu inventário vai encher bem rápido. No Minecraft nós até temos bolsas, mas não é exatamente uma mochila, na qual você abre rapidamente e ela te oferece o dobro ou então o triplo da quantidade de espaço que você teria no inventário comum. Então estou bem animado para saber como elas irão funcionar dentro do jogo, se terá mais de um tipo, ou então se vai ser uma padrão para todo mundo. Número 42. Explosão de dinamite. Não sabemos o quanto mudou desde o trailer do jogo, mas em certo momento mostra um personagem, quando está jogando Sky Wars, explodindo uma TNT abaixo dela, de forma que ela consegue dar um super pulo.
É uma mecânica bem legal e temos isso no Minecraft também. Número 43. Algo muito curioso também no Hytale é que dá pra ver um personagem que morreu e o corpo ficou lá, parado, sem desaparecer. Provavelmente isso só vai acontecer nesse minigame. No mundo normal, é bem provável que o corpo vá desaparecer, afinal de contas você vai renascer no outro local. Mas é interessante ver essa mecânica aqui. Inclusive a arma que ele estava utilizando, ela até ficou girando acima do personagem. Número 44. O Hytale voltou dos mortos. Muitos jogadores conheceram o Hytale pela primeira vez nas últimas semanas, mas sequer sabe da história conturbada desse jogo. O Hytale teve um desenvolvimento muito longo. Ele começou com um estúdio indie, que era a Hypixel Studios. Ele foi vendido para a Riot Games, que fez diversas mudanças de motor no jogo, que fez com que o jogo atrasasse demais. E aí o jogo acabou sendo cancelado 6 meses atrás, foi no mês de junho. Mas felizmente, após muita luta, o Simon conseguiu readquirir o jogo, que ele já não fazia mais parte da equipe desde 2019, o Simon. Então, contrariando todas as possibilidades, o Simon conseguiu ter os direitos sobre o jogo novamente. Número 45. Os ataques do Hytale vão ser extremamente dinâmicos, não apenas pela variação de armas que eu já falei para vocês, mas pelas habilidades e combos que foram mostrados até agora. Temos ataques rápidos, ataques pesados e ataques especiais. Esse aqui do machado, que é um ataque giratório, para mim tá entre o top 3 ataques mais poderosos e apelões do jogo, porque ele causa dano em área. Tem também um disparo de até 3 flechas do arco, que é bem apelão. Isso aqui é só o que a gente viu, mas com certeza vão ter mais ataques. Número 46. O Hytale vai ter uma quantidade absurda de criaturas já no acesso antecipado, mas o mais legal é que vão desde criaturas comuns como vaca, cavalo, urso, criaturas de jogos RPGs como esqueletos, dragões, zumbis, até criaturas próprias como Strorks, Quillbacks, Ferans, que são criaturas originais do Hytale, então ele conseguiu mesclar isso, trazer animais comuns, criaturas RPGs e criaturas originais, o que vai tornar o mundo muito preenchido e imersivo. Número 47. O minimapa do Hytale, mesmo que aparecido bem pouco, ele foi muito bem feito, dá pra ver que tem perspectiva de profundidade, tem ótimas variações de cores, o design dele é realmente bem legal. Número 48. Numa gameplay de combate postada alguns anos atrás, que mostra o personagem enfrentando o Trork, dá pra perceber que o escudo não protege 100% do dano sofrido pelo personagem, pois dá pra ver que o personagem se defende, mas o dano não foi bloqueado 100%, então creio que dependendo da força do mob, da outra criatura, ela vai causar dano, e também obviamente do material do escudo que você está utilizando, que você estiver utilizando. Número 49. Segundo a arte conceitual, os Skarks aprisionavam os Ferans, que são criaturas menores. Então é bem provável que haverá uma rixa entre essas criaturas no jogo. Tem imagem mostrando um Feran já preparado. E aqui é mais uma parte que tem a ver com a lore do jogo, mas dá a entender que os Ferans eram criaturas inofensivas, fracas, e que agora elas se armaram e estão prontas para encarar quem vier, sejam as criaturas hostis no geral ou sejam o próprio jogador, que somos nós. Número 50. Para encerrar, vou falar sobre o nome Curse Breaker do Hytale. No momento da compra do Hytale, você pode optar pela versão padrão, que é a mais barata, a versão de apoiador, que é a versão meio termo ali, a versão do meio, e tem a versão Curse Breaker, que significa em português quebra maldições. Esse nome, para quem não conhece a história do Hytale, pode parecer meio esquisito, mas ele na verdade é um trocadilho. Significa que o jogo quebrou a maldição do não lançamento, pois quando estava nas mãos da Riot Games, eles chegaram a anunciar uma data de lançamento, mas o jogo não foi lançado, pois eles sempre estavam anunciando mudanças e coisas que eles estavam trabalhando, sendo que foi se passando ano após ano. Então assim, o jogo que começou a ser desenvolvido em 2015, estava pronto para ser lançado no máximo até 2021, acabou atrasando, não foi em 2022, não foi em 2023, 2024, nem 2025, o jogo foi cancelado. Mas felizmente, como eu falei para vocês, o Simon, após muita luta, conseguiu readquirir os direitos sobre o jogo
Então a ideia dele, o plano, é lançar o jogo independentemente dele estar pronto. Tanto é que esse primeiro lançamento do Hytale vai ser no acesso antecipado. Então assim, é quebrar a maldição do lançamento. Pós-lançamento, todas as melhorias vão sendo feitas aí com o passar do tempo. Mas o principal é lançar. O jogo não pode mais ficar nesse limbo. Bom galera, essas foram as 50 curiosidades sobre o Hytale. Comenta aqui embaixo quantas você já sabia e quantas você não sabia. E claro, se vocês quiserem a parte 2, também não se esqueçam de comentar aqui, beleza? Deixar um feedback para eu saber o que vocês acharam desse vídeo. Ah, e se vocês puderem utilizar o nosso código, ReiVortex, eu seria muito grato, mas é isso. Então é isso pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like e também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links vão estar na descrição do vídeo. Falou!